Aras disse que Bolsonaro não cometeu crime e pede para STF arquivar inquérito sobre vazamento. Brasília, Distrito Federal, Folha Press. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, discordou da Polícia Federal e entende que Jair Bolsonaro, PL, não cometeu crime ao vazar informações de inquérito aberto para apurar uma invasão hacker ao sistema da Justiça Eleitoral em 2018. Em manifestação enviada ao STF, Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, 17, prazo final que havia sido estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, Aras pediu o arquivamento da apuração. Ao admitir que informações do inquérito eventualmente tenham sido difundidas de forma distorcida pelos investigados, Aras afirmou que elas em nada afetam a conclusão de atipicidade das condutas apuradas frente à ausência de elementos do tipo penal. Para ele, ao contrário do que constou no relatório final da Polícia Federal, o inquérito sobre o suposto ataque a sistemas e bancos de dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não estava protegido por sigilo e, portanto, sua divulgação não constitui conduta criminosa. O expediente inquérito não tramita reservadamente entre a equipe policial nem era agasalhado por regime de segredo externo ao tempo do levante pelos investigados, de parte da documentação que compõe, afirmou, sem que a limitação da publicidade do IPL 1361/2018-SR/PF/DF tenha sido determinada por meio de decisão fundamental da autoridade competente, disse Aras, não há como atribuir aos investigados nem a prática de crime de divulgação de segredo, nem o de violação de sigilo funcional. Ele afirmou ainda que a Polícia Federal, ao liberar uma cópia de apuração a um parlamentar aliado do presidente, deixou de observar normas internas que estabelecem a transmissão reservada de investigações. A simples ou a posição de carimbos ou adesivos dos quais se faz referência a suposto sigilo de investigação não é suficiente para caracterizar a transmissão reservada, frisou. A manifestação de Aras também abordou um pedido do senador Adolfo Rodrigues Reni Amapá para que Bolsonaro fosse responsabilizado por não comparecer ao depoimento da polícia. O procurador-geral disse que esse pedido também deve ser arquivado. A conduta de mandatário configura a manifestação de seu direito constitucional ao silêncio e não autoincriminação, a impedir a deflagração de procedimento investigativo em seu desfavor, disse chefe da Procuradoria. Bolsonaro passou a ser investigado no episódio de vazamento a pedido do TSE, após o mandatário ter divulgado material de apuração à EDICU sobre o ataque cibernético. A respeito do vazamento, o presidente da Corte Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, declarou que informações sensíveis que facilitam a atuação criminosa contra a justiça eleitoral foram divulgadas em rede mundial. O compartilhamento de peças de inquérito faz parte da estratégia do presidente de contestar a confiabilidade das urnas eletrônicas e encampar testes sem prova de que o resultado do pleito que o elegeu foi fraude, declaração rebatida pelo TSE reiteradas vezes. Os documentos foram usados em uma transmissão ao vivo na internet realizada por Bolsonaro em agosto do ano passado. Na época, em meio aos trabalhos da CPI da Covid, o chefe do executivo assim assistia ao degarro de sua administração, refletindo nas pesquisas de intenção de voto. Encarregada da apuração, a delegada federal Denise Ribeiro enviou a conclusão do inquérito ao STF do início desse mês. Moraes pediu ao PGR, Procuradoria-Geral da República, que opinasse sobre o caso em 15 dias, providências efetivas por área nesta quinta. A PF afirmou no relatório ter visto o crime de atuação de Bolsonaro, do deputado Felipe Barros, PSL, Paraná, e do ajudante de ordem do presidente Mauro
CID do caso. Mesmo sem indiciamento formal, foi a primeira vez que a Polícia Federal imputou crime ao presidente no âmbito das investigações que tramitam sobre a diretoria de Moraes. As oitivas das pessoas envolvidas indicam, entretanto, que o inquérito obtido foi utilizado com desvio da finalidade anunciada ao presidente do feito, sendo repassado a outros funcionários públicos, presidente da República e assessor especial Mauro Cid, para ser amplamente divulgado como lastro para ilação lançados durante a chamada live presidencial, diz o relatório. Na conclusão, a delegada diz que a publicação do inquérito se deu com um nítido desvio de finalidade, com o propósito de utilizá-lo como lastro para a difusão de informações sabidamente falsas com as repercussões danosas para a administração pública. O próprio delegado do caso divulgou por Bolsonaro, disse em depoimento que a investigação conduzida por ele não identificou manipulação dos votos ou ataque à integridade das urnas. No relatório final, a delegada também rebateu a tese levantada pela defesa de Bolsonaro de que o inquérito não estava em sigilo e, portanto, não haveria ocorrido o vazamento. Ela argumentou que o inquérito policial, ao contrário do processo judicial, possui como regra o sigilo conforme doutrina majoritária, posicionamento dos tribunais, inclusive simula 14 do STF diante do artigo 20 do Código de Processo Penal. Além dessas apurações sobre o vazamento de informações, Bolsonaro é alvo de outros 4 inquéritos, incluindo o da suposta interferência do comando da Polícia Federal, suspeita levantada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, um dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto. A polícia também concluiu um outro e isentou de responsabilidade na suspeita de prevaricação no caso da compra da vacina indiana Covaxin, o que ainda não encerra o caso. A ministra Rosa Weber, relatora do inquérito Supremo, mandou o caso para que a PGR se manifestasse sobre a conclusão dos investigadores. A hipótese mais provável é que a PGR defende o arquivamento. Outra possibilidade seria a realização de nova diligência ou mesmo a apresentação de denúncia ao STF para a Corte processar criminalmente o presidente. No entanto, a Câmara dos Deputados tem que autorizar.